terceiro mandato seguido. Não temos hoje o terceiro mandato seguido. Agora pensa comigo. Pergunta difícil de concurso, prova da ordem que vocês vão enfrentar, dos concursos públicos que seus amigos têm passado. Aliás, parabenizamos os alunos, né? Estava até conversando com o Daniel aqui. Parabenizamos os alunos que conseguiram passar na prova da ordem em concursos, assistindo nossas aulas. Então é importante, Daniel, isso aí de comunicar para os amigos, que tem surgido efeito esses nossos programas, que eles são voltados para o seu sucesso. É uma revisão rápida de temas importantes que são requeridos em prova. É óbvio, professor, eu queria estudar mais com profundidade e tal. Você tem o site do STF, que você pode utilizar para fazer pesquisa, o site do STJ, o site aqui da rede, www.lfg.com.br. Vários artigos são postados, comentários do professor Luiz Flávio Gomes sobre jurisprudência, dos vários professores. Então, você tem uma grande quantidade de informações. Agora, é óbvio, se você fizer fazer os cursos com a gente aprofunda muito mais nos vários temas. É que essa conversa é uma conversa para você ter contato com a matéria, fazer aquela revisão, se preparar para a prova. Aí eu queria mais detalhes. Nós temos que escolher temas para ministrar para vocês. Ok? Então, voltando ao tema importante. Reeleição. 4 mais 4, 8 anos. É possível uma reeleição para um período subsequente. Agora, importantíssimo para questões dificílimas de concurso de prova. Vem comigo. Meus amigos, a reeleição não é cláusula pétrea. Ela pode ser retirada da Constituição? Pode ser retirada da Constituição. Estabelecida a reeleição, posso acabar com a reeleição? Posso. Posso estabelecer um mandato de 5 anos, 6 anos? Posso. A reeleição, pergunta típica de prova, a reeleição não é cláusula pétrea, podendo ser retirada da Constituição. Agora, o que nós enfrentamos às vezes com relação à eleição ou reeleição? Cláusula pétrea com relação a esse tema eleição, reeleição, diz respeito ao voto. Lembra do voto? O voto tem que ser direto, secreto, universal e periódico. O voto tem que ser direto, secreto, universal e periódico. Isso é cláusula pétrea. Tanto é que em encontros passados foi dito para os senhores, ó, o Brasil tem voto facultativo. Poderia estender o voto facultativo para todo mundo? Poderia. E por que eu poderia estender para todo mundo? Porque o voto tem que ser o quê? Direto, secreto, universal e periódico, a cada tempo. Então presta atenção. Eu estou falando de mandato. O mandato do Poder Executivo é de 4 anos, sendo possível uma reeleição para um período subsequente. 4 mais 4, 8 anos. Terceiro mandato seguido é possível? Hoje não é possível terceiro mandato seguido. É possível acabar com a reeleição? É possível acabar com a reeleição, por quê? Ela não é cláusula pétrea. Todos juntos até aqui? Ótimo, vamos caminhar então? Vem comigo. Meus amigos, próximo tema importante com relação ao Poder Executivo, qual que é o sistema de eleição? Em ano de eleição, sempre se perguntam nos concursos, questões vinculadas ao sistema de eleição, ao mandato, por isso escolhemos para conversar com vocês, pô. Sistema de eleição no Poder Executivo. Você não pode errar, e isso é muito requerido em prova. Já vou mostrar para você depois, inclusive. Vem comigo. Poder Executivo Federal. Pensa, Presidente da República e seu vice. Estadual, governador e seu vice. Distrital, governador e seu vice. E municipal, prefeitos, agora presta atenção, anote no cantinho aí. Prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores, vou repetir. Presidente, governadores de estado, governador distrital e prefeitos de municípios, presta atenção, com mais de 200 mil eleitores. O sistema de eleição é o majoritário absoluto. Conseguiu anotar? Presidente, governadores de estado, governador distrital, importantíssimo. Prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores. Amado mestre, mais de 200 mil eleitores significa quanto? 200.001 eleitores, pelo menos. O sistema é o mesmo, pessoal. É o majoritário absoluto. Majoritário absoluto. Todo mundo conseguiu entender? Presidente, governadores de estado, governador distrital e prefeitos, presta atenção, de municípios com mais de 200 mil eleitores, sistema majoritário absoluto. Daqui a pouco eu explico o que é isso. Opa, tá faltando alguém, não tá? Presta atenção. Prefeitos de municípios com até, na prova aparece isso, prefeitos de municípios com até, inclusive 200 mil eleitores, o sistema é o majoritário simples, também chamado de relativo. Então, prefeitos de municípios, olha na prova, com até, inclusive
200 mil eleitores, o sistema majoritário simples ou relativo. Amado mestre, me diga, 200 mil eleitores, inclusive, majoritário simples ou relativo? Isso. Agora, adivinha o que o examinador faz na prova? Presta atenção. Ele coloca lá, de acordo com o que estabelece expressamente a Constituição, ele coloca isso, expressamente a Constituição. E ele, maldosamente, troca eleitores por habitantes. Meus amigos, expressamente na Constituição, são eleitores e não habitantes. Por isso tem que marcar falso, né, na provinha. São até, inclusive, 200 mil eleitores, majoritário simples ou relativo. Mais de 200 mil eleitores, municípios de mais de 200 mil eleitores, opa, aí nesse caso é o majoritário absoluto. Vamos recapitular? Meus amigos, sistema de eleição, presidente, governador de estado, governador distrital e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores, majoritário absoluto. Conseguimos? Prefeitos de municípios com até, inclusive, 200 mil eleitores, majoritário simples ou relativo. Então, majoritário absoluto, presidente, governadores, prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores. Majoritário simples ou relativo para prefeitos de municípios com até, inclusive, 200 mil eleitores. Todo mundo junto? Muito, mas muito importante agora. Qual a diferença do majoritário absoluto para o majoritário simples ou relativo? Então, meus amigos, o majoritário absoluto, ele pode ter um ou dois turnos. O majoritário absoluto pode ter um ou dois turnos. Todo mundo junto? O primeiro turno é no primeiro domingo de outubro. O segundo turno, se houver, é no último domingo de outubro. Conseguimos? Então, majoritário absoluto pode ter um ou dois turnos. Primeiro turno, primeiro domingo de outubro. Segundo turno, no último domingo de outubro. Mas, quando é que tem segundo turno? Aqui. Meus amigos, só haverá segundo turno se o primeiro colocado não conseguir a maioria absoluta dos votos válidos. Só se ele não conseguir a maioria absoluta dos votos válidos. Quer dizer que se tem o primeiro turno e conseguiu essa maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno, não tem segundo turno. Não tem segundo turno. Ah, quer dizer que o segundo turno só existe se o primeiro colocado não conseguir a maioria absoluta dos votos válidos. Isso mesmo. Importante. Segundo turno, quando é que é? No último domingo de outubro. Quem concorre? Concorrem os dois candidatos mais votados. Concorrem os dois candidatos mais votados. Repetindo. Primeiro turno, primeiro domingo de outubro. Segundo turno, último domingo de outubro. Se o primeiro colocado conseguir a maioria absoluta dos votos válidos em primeiro turno, não tem segundo turno. Esse sistema é usado para quem? Para a eleição de presidente, governadores, prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores. E agora? Me diga, e o sistema majoritário simples ou relativo? Meus caros, ganha a eleição o candidato mais votado e só tem um turno. Quem chegar na frente, ganhou a eleição. Então, ganha a eleição o candidato mais votado. Chegou na frente, ganhou a eleição. Só tem um turno. Quando é realizado? No primeiro domingo de outubro. Só tem um turno que é realizado no primeiro domingo de outubro. Então, claramente se percebe a diferença, né, entre os dois. O majoritário absoluto pode ter um ou dois turnos. O majoritário simples ou relativo, apenas um turno. No majoritário simples ou relativo, chegou na frente, ganhou, pode ser diferença de um voto. Só tem um turno, que é no primeiro domingo de outubro. Ficou claro para os senhores? Então presta atenção novamente. Majoritário absoluto, um ou dois turnos. Se o primeiro colocado conseguir a maioria absoluta dos votos válidos, não tem o segundo turno. Se não conseguir, quem vai para o segundo turno? Os dois candidatos mais votados. Ok? E agora, eleição de prefeito de municípios com até, inclusive, 200 mil eleitores. É o majoritário simples ou relativo. Chegou na frente, ganhou. Tem apenas o quê? Um turno só. Tudo bem até aqui? Pergunta de prova, pegadinha. Meus amigos, importante. Se perguntarem na prova, senhores, no Brasil, são eleitos pelo sistema majoritário simples ou relativo? Se perguntar isso na prova, no Brasil, são eleitos pelo sistema majoritário simples ou relativo? Não se esqueça,
prefeitos municipais.